A grande onda! A grande onda. 3, 2, 1. Nesta segunda-feira, na tela quente. A grande onda. É. Confusão é o que não vai faltar. Não, aí é a sessão da tarde. Essa A é grande verdade. onda! Confusão é o que não vai faltar! Sejam bem-vindos a mais um Três Elementos. Temos aqui nossas entidades maravilhosas ao nosso lado. Nós temos Emílio Garcia, nós temos Pirulinha, Isso é uma entidade. que vai em breve fazer do seu Instagram pílulas diárias. Pílulas diárias. Gostei, eu Exatamente. adorei. Você é um gênio, Carlos. Não, ele falou que ele não vai fazer isso, mas é que o nome é tão bom. É, pílulas Podia ter um diárias. pílulas diárias. Poderia, né? poderia. Cotidiano Eu ia pirula. gostar. Tome Não, isso. Olha não só. dê essa ideia, porque alguém vai criar essa maldita dessa conta, vai postar coisas sem o meu consentimento. E aí lá você vai mais dinheiro com o advogado. Então você não faça isso. Agora você tem que Então, fazer ó, vocês isso. ouviram, gente, não façam isso, porque ele falou pra não fazer. E Camilinha, minha querida, Biologia em Meia Hora. Então esse super time está presente aqui para dar a sua dose de dopamina semanal do final da semana. Não é final de semana, né? Não, Início é, da semana. É início, é de segunda. Esse quadro Eu sei que você não assiste o seu próprio canal, mas é segunda-feira. É, segunda-feira. Tá bom. É, calúnias da minha parte, não vou Não, entrar nisso. não é da sua parte, é em relação a você. Calúnias em relação a mim. Boa. Pois bem, hoje eu irei falar sobre um artista que a sua obra é super conceituada no mundo. Não estou falando de Picasso, não Não. estou falando de Da Vinci, Não. estou falando de Hokusai. Hokusai. Hokusai, vocês não conhecem Hokusai? A obra dele está em todas as partes. Ele é o irmão do Roku Entra. Não, o Hokusai e alguma outra coisa entra, né? Tem algo... Dizem que suas obras são mais reproduzidas do que Picasso e Da Vinci. Boa. E que a gente não fala muito o nome dele, Não. mas ele é super conceituado, está na cultura pop, está em todos os lugares. Já virou tatuagem de muita gente. Para quem não sabe de quem estou falando, eu estou falando do autor que fez A Grande Onda de Kanagawa. Vou botar aqui na frente para vocês verem. Eu separei tá vendo, depois ó? essa imagem, mas... Cana entra, Hokusai, ó. Exatamente. Essa é a questão. E antes de detalhar E melhor essa obra... Oi? Só foi. Vamos que ele... Tá, deixa. Tá. Antes de falar desta obra, vou voltar um pouco atrás para falar quem é esse cara, que período foi esse, Boa. o que ele fez, onde vive, do que se alimenta, etc. Primeira coisa, contexto de época. Da última vez, o último quadro que eu fiz, eu falei sobre o Namazu, Uhum. né, que era a Sim. entidade, que era o bagre O que peixe, causava é. terremotos no Japão. Sei lá, E que canto, ficou causa muito legal. maremoto, é. Se você não viu, tá na descrição. E o tá aqui em link. cima, tá aqui em cima. Exatamente. Tá aqui em E que ele era muito reproduzido em ilustrações japonesas antigas. Ele virou um ícone, né? Ele era uma entidade, um personagem, e que estava nas paredes das casas, o pessoal utilizava como amuleto, etc. E era reproduzido artisticamente em xilogravuras, porque a xilogravura era o estilo artístico do Japão antigo, do Japão do período Edo, que foram 200 anos, agora um contexto histórico, né, quando o Japão se fechou para o mundo, período Uhum. feudal japonês, que foi de 1600 até 1860 alguma coisa, então foram 200 anos de uma ilha que se fecha. Eu lembrei da seleção natural, quando você bota animais numa Sim. ilha que ficam super diferentes e curiosos, né? Eu imagino uma nação que se fecha para o mundo exterior, e aí 200 anos se passam, então eles têm culturas, tradições, artes bem específicas, Uhum. bem tradicionais, sem nenhuma influência externa. E por isso que foi um período que marcou muito. Até hoje é muito reproduzido, muito falado, as séries exibem, até que tem aí os shoguns, que Uhum. foi o período do shogunato, né? Então é um período muito... tem uma explosão cultural, artística, de tradições que são exploradas até hoje. Mas você sabe que isso que você comentou da seleção natural é algo que é muito usado para estudar esse tipo de fenômeno mesmo. Exato. Então, por exemplo, quando você fala de fenômeno linguístico, você usa os mesmos modelos de seleção natural para estudar os fenômenos linguísticos. E você pode fazer isso para a arte também. Eu não sabia que É, podia ser aplicado. Você pode usar o mesmo... Sim, usa os mesmos programas. Os mesmos O mesmo programas programa de pra Eu computador fiz essa pra fazer analogia análise. porque achei curioso. Mas é real. A hora Não, que mas você... Cultura, é, tradição, língua também funciona. Sim. isso. Sim, religiões. Você consegue por religiões. É. Uma coisa interessante, por exemplo, das línguas românicas,
que é as que derivam o latim e, portanto, todas as outras que estão em outro, inclusive o português. Das línguas românicas, apesar do Mediterrâneo ser um oceano, um mar ali que foi muito explorado e que teve muitas dezenas sei lá, de civilizações ali se combatendo, tem as ilhas, né? E essas ilhas também são muito, como é que se fala? Foram muito invadidas, habitadas e trocaram a civilização, etc, etc. Mas, por exemplo, a língua que se fala na Sardenha, que é o sardo, ela é um idioma original da Sardenha, não é o italiano. Não tem a ver com... A Sardenha é da Itália, né? Mas ela não tem a ver com o italiano. Eles falam o italiano como língua administrativa, né? Enfim, o pessoal, obviamente, aprende italiano na escola, tal, devem falar o tempo todo, mas você tem o idioma que é só deles. E o sardo, ele é grupo irmão do latim. Então, quer dizer, é um idioma cuja origem, sabe, ele não deriva do latim. Ele é irmão do latim, ou seja, para um lado foi o sardo, para outro lado foi o latim. Do latim derivaram todos os outros idiomas, que é o francês, espanhol, português, não sei o que, italiano, o italiano, e o sardo ficou lá, numa ilha. Ficou lá, tipo, é um exemplo. Um outro exemplo que eu pensei agora são os aborígenes que foram povoando as ilhas da Indonésia, Polinésia. Isso. Né, que assim, seriam o mesmo povo, mas Isso. cada ilha foi criando a sua cultura, seus deuses, suas tradições, porque ficaram isolados e... Exatamente. E é justamente por isso, né? e culturalmente você imagina que vai acontecer a mesma coisa, e você consegue, isso que é o mais legal, você consegue pegar, por isso que a gente fala, o Pirula fala bastante isso, desse algoritmo da evolução, porque a partir do momento que você enxerga esse padrão, você consegue enxergar outras coisas que se comportam da mesma maneira, seguindo esse mesmo padrão. Você quer criar espécie? Isolamento mais tempo. Ponto. Você quer criar uma língua nova, uma cultura nova, Isolamento mais e tempo. É a receita. No caso de É a língua receita tem... do bolo. quer dizer, no caso das espécies também, mas no caso de língua a gente tem que também levar em conta o hibridismo, né? Aqui nas espécies é a mesma coisa. O que está acontecendo, por exemplo, entre o português brasileiro e o português de Portugal é o hibridismo que está diferenciando, né? Ou seja, a gente misturou muito com idiomas indígenas, muito com idiomas africanos, e aí o nosso português ele foi se modificando, né? No caso por exemplo, do português africano, isso é uma coisa louca, né? O português falado em Angola e em Moçambique é muito mais parecido com o português de Portugal, porque lá as línguas africanas foram mantidas. Sim. Então eles aprendiam como dois idiomas separados. Então houve menos hibridismo porque, sei lá, em Angola eles falam quimbundo e português, entendeu? Enquanto que aqui no Brasil a gente misturou tudo. E uma coisa que nos deixa muito orgulhosos, Camilinha. Carlos Ruas está entendendo tanta evolução que ele já começa a usar evolução para explicar fenômenos que ele não sabia que evolução poderia Eu ser fiz usada. essa analogia, mas é sem legal saber mesmo. que... Tá É vendo? sério, é um elogio. Você já entendeu tão bem a evolução que você consegue aplicar o algoritmo em outras situações. Olha Parabéns, só. Carlos Ruas. Muito Mais um Muito elogio a Carlos Ruas. Mais né? um, né? Ai, Mais pare, um, né? Porque- Mais uma, desculpe, continua a sua história, mas é porque essa parte de evolução Sim. foi uma ótima analogia que você Ok. fez. Então, Hokusai, tem uma primeira imagem, eu separei umas imagens pra gente ver, que é o autorretrato dele, pra gente conhecer. Conhecer o Hokusai. O autorretrato, olha, ele é Olha, já velhinho. Esse desgraçado viveu... Pintado com o quê? Oi? É xilogravura. Ah, dá um Peraí, zoomzinho ou aí, é Fábio, só pintura? pra dar um detalhezinho. Não, pode ser pintura. Existia pintura também na lógico. época, mas era... é que, não. Olha que interessante, porque... É, Olha, que e uma outra bonito. coisa que eu tava vendo também depois do programa do peixe, eu esqueci o nome agora, do Namazu, Namazu. é que também você tem uma junção de técnicas. Então você tem o carimbo e às vezes a pessoa até finalizava por cima. Então ela às vezes até dava uma pintadinha em alguns Foi se casos. aprimorando Foi muito. se aprimorando muito Foi para se dar aprimorando detalhe, para criar sombra. Botar e tudo mais. relevo, botar Olha que degradê. legal. É. Você falou que o sujeito morreu com quantos anos? 90 anos. Caramba. Muito bem. A estimativa de vida era uns 50 anos no Japão feudal. O desgraçado foi até 90 e feliz. Boa. E pintando onda. E pintando onda. Tirando onda. Tirando onda. Armando altas Parece- confusões. Afasta pra gente. Ele tá. Armando Acho que ele pode estar altas sentado confusões. também, não? Em posição Pode ser, de. pode Pode ser. Com as perninhas. Ou ele tá de ajoelhadinho mesmo, como você disse. Ou em posição de lótus ou ajoelhadinho. Ele nasceu no meio do período Edo. Então, nasceu por volta de 1760. Cadê? Acertei, 1760. E ele durou metade do período Edo. É, a Exata- metade ele- final. Ele morreu, passou uns 10 anos e os portos abriram. Eles se abriram para a Europa, para O Japão se abre de novo. Foi quase que ele pegou a abertura.
Então, por isso que ele não ficou tão famoso lá fora. Uhum. Ele só ficou depois da morte dele que o mundo conheceu esse cara. Porque até então era bem restrito suas pinturas, obviamente, né, ao Japão. Mas ele obteve uma fama boa no Japão. E vamos falar um pouco da trajetória dele, porque assim, a fama dele foi mais no final da vida. Porque ele passou por várias etapas interessantes. Primeiro, com 14 anos, ele já virou aprendiz de marceneiro. Uhum. Então, ele já aprendeu a técnica de marcenaria, porque a xilogravura envolve marcenaria. Então, desde criança, ele já foi entendendo, já foi vendo como se talhava a madeira. E a xilogravura no Japão, ela tinha um nome diferente, que era Yuki-Oe, que era um gênero de xilogravura dessa época do período Edo. Uhum. Então, era um estilo, virou um estilo. Era muito comum você fazer reproduções artísticas do teatro kabuki, de personagens do teatro kabuki, e tinha celebridades, tinha atores que se destacavam e você fazia uma xilogravura desse cara e reproduzia, o pessoal colecionava como figurinha. E pessoas, burgueses mais abastados, conseguiam fazer um quadro de xilogravura, botar na sua casa. No início era uma coisa um pouco rebuscada, você ter um desenho na sua casa, era uma coisa mais da burguesia, mas com o passar do tempo, com o aprimoramento da técnica, com a popularização da técnica, as pessoas de outras classes sociais foram tendo acesso também a essas reproduções, essas ilustrações em suas casas. Excelente. Pois bem, e com 18 anos ele já começou a fazer suas primeiras ilustrações, já trabalhando em estúdio, com grandes mestres, já tinha um renome, e ele foi aprendendo, e até o ponto de começar a ganhar independência. No início ele fazia o arroz com feijão. Fazer artista do teatro, beleza. Figuras sensuais também. Era muito comum mulheres sensuais. Então ele fazia o que mandava o roteiro. Tinha umas que aparecia até o tornozelo. Olha só. Era impressionante. Pois é. Tem até uns exemplos. Vamos passar aí para vocês terem uma noção do que era... Era meio que o quê? estilo Yuki-Oe. O pornô da época. Tinha figura erótica também. Mas aparecia mais que o tornozelo? Aí, ó. Esse quadro é famoso. Esse quadro é famoso. Não é dele, mas Tá. só... Não, mas esse eu só... Mas é de que outro balde de água artista. fria isso. Mas é só para vocês entenderem o período e, por exemplo, um artista do teatro kabuki. Não, É e interessante como é cartunesco, né? Cartunesco. Mas também tem essa característica do kabuki, que são essas carrancas, né? A maquiagem Muita do maquiagem. ator, que para representar essas carrancas. Então tem esse cartoon, mas também tem o teatro representado aí. né? Exatamente. Esse daí, qual era o tamanho dessas xilogravuras? Variava. Não tinha um tamanho específico. Mas geralmente eram grandes? A grande onda, ela era em torno de uns 30 centímetros. Não era tão grande assim. Então não era. Então, se era pequeno, né, não era um kabuki, era um notebook. Passando para a próxima imagem, Caramba, olha essa que legal. temos aí... Isso aí é o teatro. É a kabuki. representação do teatro. Exatamente. Só que não um ator específico, mas o teatro em si. Gente, Muito quanto bom. detalhe. Eu gostei. Tá? Muito detalhe. A Eu coisa achei foi bom. se aprimorando. Tinha gente que caprichava nos detalhes. E essas cores eram... Cada cor tinha uma peça de madeira Meu para Deus. essa cor. Né? Não, e tem detalhe da roupinha. É uma feira? Não, é é o o teatro. teatro. É o teatro. É uma porque tem uns reprodução rabanete ali. No teatro daquela... Não, ali Não é rabanete, cenoura? É uma peça. Ali é a representação. Eles estão representando alguma coisa da eles cidade. Estão fazendo a peça, tá? Isso. Entendi. Agora, qual peça é essa? Eu já não sei. E olha aquele O ali de- feirante. O feirante. A peça chama pois o feirante. O vendedor de repolho. E olha aquele ator ali de cima, Camila, que você tava falando dos detalhes, que geralmente você vê um tipo de cor em cada roupa. Mas naquele ali, além de tudo, você tem meio que um degradê de roxo pra branco, e daí depois vai pro Muito vermelho. muito Eles legal. conseguiam trabalhar degradê em Isso. estilogravura. Não Olha sei- que legal. não Talvez sei eles como. pintassem a mão, inclusive, naqueles detalhes Alguns que você tinha pedaços, falado antes. exato, Alguns pode pedaços. ser. Talvez fosse pintado. Mas olha que bonito. Muito legal. E tem o camarote ali também. É, isso? lógico. Ali nos cantos tem os camarotes, olha lá. É. Então, essas representações artísticas, elas começaram a se popularizar muito nesse período. Ao ponto de que o shogunato, que era um governo bem militarizado, eles ficaram preocupados principalmente com as artes eróticas. Uhum. Então, baseado na moral, na família, nas tradições, eles resolveram criar um censor para poder claro. aprovar as artes que poderiam ser Veiculadas entre a população. Exatamente. De uma certa forma, este carimbo do censor
ajudou a datar as obras. Porque tinha faz data. Sentido, faz sentido. Então você tinha a assinatura do autor na lateral e você tinha o carimbo do governo permitindo a veiculação dessa obra e com a data. Então, Nada como a burocracia para ajudar a Europa, a história, né? Historicamente A Europa. ajudou nesse sentido. Uhum. Só que tinha um problema. Os autores, eles mudavam de nome. Uma tradição que nós não temos, que a gente tenta reforçar sempre o nosso nome de artista para fixar na cabeça das pessoas, e lá não tinha muito isso. O artista, se ele passava por uma mudança artística, eu só desenho rabanetes, aí eu passei por uma mudança artística na minha vida, agora eu só desenho repolhos. Então, a sua arte muda, a sua cabeça muda e o seu nome muda. Eu antes me chamava Rabaneto-san e agora me chamo Repolho-san. Exatamente. Tá. O Hokusai, ele mudou 30 vezes o nome dele. 90 anos, né? 90 anos, ele teve 30 mudanças. 30 vezes? 30 vezes. Então era um saco, porque Então uma hora era foi- o nome, aí mudar, Então- caramba. Então o Hokusai foi quando ele já estava saindo de Já, cena. isso. Ah, entendi. Exato. É por isso que não é Roku entra. Exato. Não, foi ter o Roku Durante também. Pois teve. é. Gente, agora imagina como que faz para associar a todas essas artes a uma pessoa só, né? Não é Às fácil. vezes ele informava isso. Às vezes você tinha Na documentado mudança, que ele trocou. ele falava. Agora eu não sou mais Emílio, agora eu sou Exatamente. Fernando. Antigo Emílio. Tá, antigo Emílio. Às vezes tinha isso. Assinava O ex-Emílio. o ex-Emílio. Ex-Emílio. E aí você, tá, já É o sei. ex-Emílio. Então agora Emílio é esse cara. Agora ele é o ex-Milho. Não é o Emílio. é E o nessas ex-Milho. fases da vida dele, foram 30 mudanças, ele teve vários interesses de reproduzir. Ele foi ganhando independência, era um cara muito curioso, ele gostava de brincar com as técnicas, sempre estar se aprimorando, né? Muito inquieto, artisticamente falando, e ele quis sair, que ele criou independência, começou a ganhar fama, e ele saiu desse estúdio onde ele era aprendiz, vou fazer as minhas obras. Você Do meu quer jeito. dizer, Carlos Ruas, que durante a vida dele, ele foi trocando de técnica e trocou de profissão, inclusive. De marcenaria de pra marcenaria. artista, sim. Se ele tivesse a ajuda da Alura, Olha isso aí. talvez, Seria quiçá, muito mais fácil. seria muito mais fácil. Seria. Quiçá, seria muito mais fácil ele Muito trocar de mais profissão. fácil. Na verdade, ele teria que ficar tão bom que ele seria professor da aluna. Ele seria professor da Alura. Então, se você que está assistindo quiser trocar de profissão, você não precisa trocar de nome. Se Não você não precisa quiser. fazer como o Hokusai, mas Você pode trocar de profissão, você pode aprender coisas novas na Alura, Você que é pode patrocinador. aprimorar a sua profissão. Aprimorar, você não precisa trocar. Excelente. Você pode aprender uma coisa nova para aprimorar E a sua para profissão. adicionar este conhecimento novo ao que você já sabe. Exatamente. Porque hoje, em tempos em que está todo mundo muito igual, quando você Perfeito. junta aqui com ali, você consegue um diferencial no mercado. Aqui com ali você pode ir à Alura Exatamente. para conseguir uma nova, para aprender uma nova profissão, ganhar uma nova habilidade. Então você pode clicar no link aqui embaixo. Você pode virar editor de vídeo lá na Alura? Pode. pode. Pode aprender a programar lá na Alura? Pode. Pode aprender a desenhar? Pode na aprender a desenhar na Alura? Pode. Pode. Pode fazer um curso de gestão na Alura? Pode. Tem uma variedade de cursos que você pode acessar lá na Alura. E se você clicar no nosso link, você tem 15% de desconto na matrícula. E, Emílio, e se você tiver dúvidas durante o curso? Você tem duas possibilidades. Uma que é de todo mundo, você pode entrar lá no Discord da Alura e aí você pode trocar com seus colegas as suas dúvidas, ou você pode assinar o plano Pro da Alura e você vai ter acesso a Luri, L-U-R-I, que é a inteligência artificial da Alura que pode te ajudar a tirar as suas Uma dúvidas. pena o Japão feudal não ter a Lura Meu pra Deus do céu. ajudar o desenvolvimento tecnológico deles. É É exatamente por isso que ele trocava de nome. É. Tá vendo? É por isso que tiveram que abrir abrir Os seus portos. Exatamente. Perfeito. Então clica no link que tá aqui embaixo e dá uma olhada lá nos cursos da Alura, porque eles são bem legais. Mas Com desconto de... com desconto de 15% na 15% matrícula. na matrícula. Pô, melhor que isso, só 2 cursos da Alura. Isso aí. Perfeito. Beleza? Então voltemos à história, Carlos Luz. Desculpe te interromper. Voltemos à história. Então eu vou falar de alguns momentos que ele teve Legal. na vida dele. Por exemplo, ele teve o período dele de reproduzir monstros. Ah. Eu achei bem legal. Quem nunca gostou de desenhar monstrinho uma vez na sua vida? Ele curtiu isso. Então ele rompeu essa coisa de só fazer artista, personagem de teatro e falou, não, vou fazer monstros mitológicos do meu país. Você tinha no Japão, com uma influência do shintoísmo, os yokais. Uhum. Os yokais eram, como eu devo dizer, demônios
da mitologia japonesa. Não demônio como o cristão prega, mas eram monstros, divindades monstruosas, de todas as formas e tipos. Então você podia ter yokais tanto na forma de espíritos, espíritos que te assombravam, mas você podia ter yokai de forma física. E aí depois Io levanta. Yokai, Yokai de forma Io física, Yokai, né? Depois Io levanta. Ué. Olha só. Quando o yokai levanta, Yokai levanta. o Roku sai. O Roku sai, olha aí, ó, tá vendo? Tá merda, gênios. Sai correndo. Né? Gênios. Sai cara. correndo. Né? Olha só. Boa. Uau, ok. Então, se você quiser continuar assistindo esse vídeo... Espero que você queira. Deixa o like, se eu inscreve quero no canal. começar a mostrar as ilustrações que o Hokusai começou a fazer dos yokais do Japão. Esse livro se chama 100 Histórias Ilustradas de Fantasma, que ele fez 100 ilustrações de fantasmas, yokais Nossa, espalhados. tem um que é pescoçudo ali e o corpo tá Tem um monte de bicho descendo. estranho. Nossa. Mano, que coisa legal. Ele olha gostava de desenhar monstros. Foi um período muito legal. E tem umas pessoas meio que sendo assombradas nesse desenho, né? Pessoas Tem umas sendo pessoas que assombradas. ali, ó. E os cabelinhos, como que chama aquele filme dos cabelinhos? Ai, Aquele filme de terror? não, o grito. Não é o Não. grito. Tem os cabelinhos. Que... Que veio a assombração. Que são os, que aparecem É os um cabelos. espírito, e aí vem os cabelinhos Os descendo pela espíritos? parede. Não, Não, quem é o chamado? não. É depois do chamado. Não vou lembrar. Putz, não vou lembrar também. Não é Mas os só espíritos? pra- Que tem um filme que era os espíritos, que era um Não, troço... e olha que monstros loucos. Tem um que tem os olhos ali, Tem, uma cabeça Tem um meio que os olhos estranha. Parece o Vingador Tóxico. Cara, ali, e o ó. legal dos Tem os três yokais olhos é lá. como se fosse Pokémon. Mas é Pokémon de monstro. É É um muito zo- monstrinho. É o slot. E cada região do Japão tem o seu monstrinho. Por exemplo, um lobisomem seria um yokai. Tá. O folclore brasileiro, mula Sim. sem cabeça, seria yokai. Tudo que é monstro, tudo que é divindade monstruosa é yokai. Nem todos são malignos. Muitos são malignos, muitos assombram, mas alguns fazem travessura, outros só querem viver no canto deles. Então, assim, tem uma diversidade muito grande de yokai. Só para você que está assistindo entender o que é a definição de um Cara, yokai. que Não, arte e é um interessante. Olha o braço do É. outro. Aquilo lá é uma mão. É. Olha que interessante. Se quiser ir passando, tem 3 ilustrações que eu E separei. tem uma pessoa deitada no chão Ó, ali. isso né? aí é Não. um yokai do Hokusai. Aquele anterior, o azul era e esse também é. Olha que louco. Esse aí ele Gente, é uma olha que mulher que tem um interessante. rosto deformado, que ela assombra, ela tem uma metamorfose com uma lamparina, sabe? Ela é uma lamparina ambulante. Nossa, é com o rosto Pokémon mesmo, deformado né? Que É tipo- assusta as pessoas. É tipo Pokémon lamparina mesmo, É, né? exatamente. O pessoal se inspirou em algo, né? Lamparina, É. lamparina. A gente É, como não conhece a... Volta ao anterior, que era uma mulher com cara de... Era um azul. Era um verme. Esse. Um corpo de verme com rosto. Isso aí Um rosto já feminino. era Alice no País das Maravilhas, eu já vi. A lagarta fumando ópio lá, É. eu já conhecia. Olha aí. Então os yokais, eles são bem curiosos. Eles são bem criativos, essas divindades. Cara, que coisa esses eu nunca tinha interessante. visto, de E verdade. elas dominaram o folclore do Japão antigo. Eu peguei essas 3, mas eu fiquei tão encantado quando comecei a pesquisar que eu pensei, eu preciso fazer um quadro só sobre os yokais. Assim. Legal. Eu pretendo fazer um quadro ainda. O foco não é esse, mas eu quero fazer um quadro só explicando Aham. Que você ia falar? os yokais mais Sim, sim. famosos do Japão. E isso é estilogravura. É estilogravura. Cara, É muito olha legal. o degradê no fundo, É. né? Olha esse, o degradê no fundo, que legal. Pois é. Olha, são vermes saindo. Não, são dentes. São dentes. É uma São caveira. dentes. É uma É. caveira. É uma caveira e são os dentes. Agora que eu entendi. Eu achei É. que eram vermes também, mas são dentes. Pode passar também. Olha, Tem esse aí também. Bem E, monstruoso. e esses todos são do mesmo livro. aquele a É daquele livro que São do você mesmo falou das livro. 100... 100 dos 100 histórias 100 histórias ilustradas de fantasmas. Esse foi um período mais ou menos nos 30 anos. Quando ele estava com 30 Olha, tá anos, com a Não, ele era um cabeça do puta outro na artista, mão. né? tinha... E ele tinha o estilo dele. Claro. O estilo ilustrativo dele. E fugia do que era o comum da época. Fugia do padrão. Ele já estava nessa época fora Fugindo do do padrão, padrão. total. Podemos Esse seguir. quadro chama Minha Vizinha. Aquele lá. Eu quis fazer lá. uma menção honrosa. Eu sei que esse vídeo não é para focar tanto nos yokais, mas, cara, quando eu descobri... Deixa eu ver o nome desse. É um monstro guarda-chuva. É um monstro guarda-chuva. O nome dele é Caracasa. Esse é um yokai inofensivo.
ele se disfarçava de objetos da sua casa. Podia ser o seu Olha, chinelo, que da podia hora. ser o seu guarda-chuva. Por isso que some. Não, mas então Caracasa é o nome dele mesmo. É um yokai chamado Gente, Caracasa. então ele vale tanto pro japonês quanto pra português, né? Porque é o cara que vira os pedaços da casa, então Isso. é o Caracasa. Caracasa. Ele era inofensivo, ele fazia travessuras. Então assim, cadê meu guarda-chuva? Sumiu. A entidade Caracasa. assumiu o guarda-chuva e saiu. E saiu pulando. E esse é da mesma época? Cadê meu chinelo? Sumiu. Esse Caracasa. Ele em formato de chinelo. Indo pra floresta. E esse é dele também, do mesmo... Não, esse não. esse não é dele. Ele não fez o Caracasa. Eu peguei da internet só pra fazer uma menção honrosa que eu adorei esse Pokémon. Esse é um Pokémon É. monstruoso. Os yokais são Pokémon, gente. Então assim, eu vou fazer um vídeo depois com calma só sobre esses yokais. Tá. Quando ele chegou a 50 anos de vida, ele resolveu fazer um livro baseado em todos os esboços que ele tinha. Ele tinha muito desenho, muito esboço. Então ele fez o Hokusai mangá. Ele botou, pela primeira vez você vê o termo mangá no livro, Que legal. Caralho, que da hora. que eram rabiscos livres. Tipo, rabiscos livres do Hokusai. Que legal. Ele pegou todo o acervo dele, são 15 volumes, uma Meu obra Deus. gigantesca, com esboços e tem muita arte sequencial. Esses são os sumozakis? É. Tipo, lutadores de sumô, estudos de anatomia. Sabe o que eu imagino que aconteceu com ele? Ele falou assim, pô, já tô com 50 anos, tô ficando velho, vou compilar as coisas Vou aqui porque eu vou compilar morrer. Ele muita tava coisa pra que eu morrer. tenho. Tô pra morrer, Tá pra tem muita morrer, coisa é. aqui, vai Pode que eu ir passando, morro. Fábio. Aí 40 anos depois... Ele tá vivo ainda, né? Olha lá. E você tem umas Olha, artes que legal. sequenciais. Olha, Das os caras caretas, fazendo olha. careta. Muitas pessoas Cara, falam. são muitos estudos, né? É. De Sim. rosto e... Sim, e principalmente esses volumes dele. Ó, o do cara tá Hokusai apagando a mangá. vela Com o nariz. Agora que você entendeu, ele apagando... Eu não tava entendendo o que ele tava segurando. É uma vela, ele tá apagando a vela com o nariz. E o legal, sabe o que é? É tão cartunesco que tem o ventinho saindo do nariz, que é uma coisa que a gente usa como linguagem de cartoon, mas que não era tão... Assim, se você for parar pra pensar, não era algo que... como é que fala? Que é conhecido das artes em geral, que pra representar o ventinho Sim. você ia usar tracinhos. E Ele o que é usou- legal também é que a galera tá usando as fitas no nariz pra deformar a cara e a gente acha que a internet é criativa quando ela cria isso, né? E ele inventou isso aí em 1000 e sei lá o que. Nos 700 Pois é. sei lá o quê. E um estilo cartunesco que, assim, era uma coisa muito difundida no Japão, na época em que a Europa, as pinturas da Europa era coisa que, aquilo que você tinha que representar a realidade, né? Você tinha que chegar o mais perto da realidade Sim. possível, e no Japão, dane-se! Tava Era um lá. estilo mais cartunesco, uma coisa que eles tinham criado. Muito né? legal. Então, E um ainda assim contraste estava muito artístico perto muito da grande. realidade. se É você for muito parar pra bem pensar. feito. Sim, sim. Que é muito bem feito, tá representando a realidade, Mas só no que num estilo outro deles. estilo, exato. Um estilo mais simplificado. Podemos passar. Aí, ó, Olha os rostos. estudos, cara, que legal. E você tinha umas artes sequenciais nascendo aí. Gente, Muitas olha. pessoas associam o início do mangá ao Hokusai. Muito Porém, legal. há controvérsias, porque, não, o pessoal fala, não, o mangá começou bem depois. Tem mais artes sequenciais? Aí Gente, tem, mas mas que não às vezes- tem ainda uma semelhança com Sim. o que é o mangá de hoje. Mas tem mais artes sequenciais. Gente, é muito cartoon. Olha aquele lá, o último debaixo da direita ali, ó. Ele tá, tipo, sei lá, pisaram no pé dele, ele tá... Pode passar. Olha aí, ó. Olha que Muito da hora. estudo de corpo, anatomia. Sim. O que é isso aí? É uma... Acho que é um Parece cara uns- com chapéu. Ou não, Ah, ou é um pode rostinho. ser. Não, eu acho que é um rostinho, ele tá usando uma roupinha que tá em cima dos braços. Ela é como se tivesse umas Ah, mangas. um smile? É tipo um smile sem boca? É um smile sem boca Mas e eu aí. gostei da ideia do chapéu, porque olha lá em cima, no canto Eu achei que era um cara de direito, chapéu e baixando Ah. a cabeça. não o mais da direita, sabe? Aqui, ó. Na folha da esquerda. Na folha da esquerda. Tem ou se a gente contar da esquerda pra gente, 1, 2, 3. Não parece ter um rosto ali? Parece. Parece. Então acho que Eu acho que É um uma cara de máscara. chapéu. É um cara de É chapéu. um cara de chapéu. É isso mesmo, querido, é um cara Baixando de a chapéu. cabeça. A gente tá olhando a parte de cima Do do chapéu. chapéu dele aqui. Fazer É um assim, cara de porque chapéu. a bundinha tá pra trás, É, dá pra é. ver a bundinha. Ponto. É, você tá certa, Camilinha. Não é um cabeçudo de Não, não é um smile, mas o legal é as manguinhas também, que é o bracinho tá escondido nas manguinhas. São Só que é um bracinho estudos. curtinho, né? Não é um Assassination Class. Não, não, não. Eu pensei nisso. Pode Não, passar. não, para. Ah. Ele inventou o mangá.
Olha o terceiro de cima ali, ó, que ele tá correndo igual o Naruto, com os bracinhos pra trás. Olha! Evidências foram De bundinha de colocadas fora. de bundinha de fora, Naruto ali, ó, Correndo igual bracinho Naruto. pra trás aqui, ó. bundinha de fora. É isso aí. Olha aí. Saudoso Kishimoto, um abraço para o Kishimoto, criador de Saudoso Naruto. Kishimoto. Arte marcial, Olha legítima que legal. defesa. Ele fez aí, ó, um quadrinho de arte sequencial dele se defendendo ali, o que você tem que fazer com a mão e pega aqui e vira Tipo ali. um manual. Tipo um manual. Muito né? legal. Então tem muita coisa, tem muita riqueza nos estudos dele. E o que é impressionante, que você tá falando, era o dia inteiro desenhando, porque a quantidade de desenho é um absurdo, assim. Ah, foi associado a ele mais de 30 mil desenhos. Caraca, Estima-se que nesses 90 anos ele tenha feito mais de 30 mil Não desenhos. é muito desenho. Você muito que desenha, desenho. você desenha Dá todo muito dia. trabalho. Ó, fazer- eu tô chegando aos 40, eu ainda não cheguei a 3 mil tirinhas. Ah, mas você desenhou pra cacete também, porque tem tirinha que tem mais de um desenho. Mas Tem. ele. Não, mas Você tem uns mas, 5 ô, mil Ruas, desenhos. Podemos dizer que Vai, Mas, vamos Ruas, estimativa. menos que isso. Você não desenhou nesse trabalhão todo de pegar. Um estilogravura, o- talhando isso. madeira, né? Não era só pegar a caneta e lá, desenho. Era um pouco mais demorado. Não, É, mas parece se Aikido, pegar sim. o seu caderninho de ideias, É, talvez que tenha nem mais. ele fez ali uns compilados dos rascunhos dele. Mas assim, ele era um cara muito apaixonado por viver e por desenhar o máximo que ele pudesse. Então podemos passar. Então apaixonado que não quis morrer, né? É. Ó, uns desenhos de monstro também. De Ah, É, lá, Orais, os, o que Caio, os fazia. fantasmas, né, que você É, falou. ali, Pescoçudão, pescoço. Gente, olha que interessante. Homem elástico, né? É. Pescoço. E olha, ela tá fumando. Ó, É, a fumando, mulher parece um ópio, né? Com Aqueles- o pescoção. Mano, é muito cartoon ou HQ de super-herói, É. essas coisas. Podemos passar. Essa Ah, é a e aí- sensação de quando E aí, você o que fuma. acontece? Talvez seja. Chegando nos seus 70 anos de vida. Olha, o desgraçado chegou a 70 anos e não se aposentou assim. Não, vou ficar na minha fazenda fazendo minhas plantinhas. Não, quando ele chegou nos 70, que ele fez suas melhores obras. É, mas é aquilo que eu te falei. Com 50 ele falou, vou fazer porque eu vou morrer. Daí não morreu, ele falou, porra, tem que ganhar um dinheiro aqui. Pagar uns boletos. E com 70 anos ele fez uma coleção que é aí que ele se consagrou. Mas ele se consagrou na época, inclusive. Ele ficou mais ainda conhecido na época, você acredita? Não, então, no Japão. Sim, no ele Japão ele ficou tinha uma conhecido. fama. Ele era tinha uma famoso fama, no Japão. Já era famoso no Japão. Boa, boa, boa. E aí, com 70 anos, ele faz as 36 vistas do Monte Fuji. Aqui tá ali no fundo dessa imagem. Ele faz uma viagem. O Monte Fuji ele era visto por vários lugares do Japão. Era um vulcão. Sim. Então, Ainda ainda é. É. Tinha várias cidades ali que tinham vistas diferentes, cada uma com a sua vista do Monte Fuji. Ele resolveu fazer uma viagem pelas cidades em torno do Monte Fuji, reproduzindo cotidianos e paisagens. Porra, deve ser tão bonito fazer isso. Acho Olha até que hoje legal. deve ser Quantos anos bonito. ele tinha? Deve 70. ser lindo até hoje. 70. Mano, eu 70 quero fazer anos. isso hoje. Eu tenho Ele 40. sim. Quero sim. Viajava pra cidadezinha, sentava lá, botava o cavalete, os camponeses lá, os pescadores, e ele foi. É. E isso não era muito comum também na xilogravura da época. Ele que introduziu essa categoria de paisagens. Não tinha paisagem. E ele falou, vou fazer paisagem, Boa. mudou de nome de novo, agora eu sou o cara que faz as paisagens. Eu achei interessante. Agora eu sou o Rokuzonte. É aquela. Ele faz o horizonte. Ai, meu Deus. Uma coisa que eu gostei é aquela sombra, não é sombra, é aquela nuvem ali, no formato do Cristo Redentor. Ou seja, já estava prevendo alguma Exato. coisa ali, ó. Já tinha. Uma coisa, parece Parece que tá, a que tá de sombra bracinhos ali, abertos ali. Essa é uma das obras mais famosas que, Aham. Braços que rompeu abertos bolhas, digamos assim. sobre o Monte Fuji. E consagrou ele. E É você bonito vê que demais. as ondas, elas parecem garras, que Aham. vai engolir ali 3 navios pesqueiros. Tem Sim. 3 pesqueiros ali Sim, que sim. nem todo mundo percebeu. É que Tem, a onda, tem os barquinhos ali. a onda se destaca tanto que você fica muito vendo a onda. Mas você tem o Monte Fuji ali no fundo, como vocês bem Aham. relataram, e tem 3 barquinhos ali. Fudeu! E tem umas pessoinhas, né? Tem umas Olha- pessoinhas ali. Né? Olha que bonito os detalhes da espuma da onda e esses pingos. Parece que se fosse feito com pincel, eu diria que teriam pingado o pincel ali em cima, mas no caso, como é xilogravura, cara, é um troço mais trabalhoso ainda, que eu sei lá como eles Então fez. imagina como fazer isso em xilogravura, com esses degradês, com essas cores, com a tonalidade do azul,
que se destacou muito o azul que ele utilizava. Não, e eram tintas difíceis de arrumar. Uhum. Sim. Não era Azul uma- ainda era uma das cores mais difíceis. E era né? chique e caro o azul. Foi difícil arranjar o azul, que eu dei uma olhada. E o azul dele se destacava muito. Bem, vou mostrar, nesses 70 anos que ele criou as obras mais famosas dele, essa é a mais famosa, mas são 36. Aham. E a gente só conhece essa que entrou para a cultura pop, que se difundiu. Mas vamos dar uma olhada em algumas outras dessas 36 também, que ele fez, todas com o Monte Fuji no fundo. Podemos passar, olha aí, ó, que legal. um navio de pesca, e aí você tem ali Um o campo Monte de arroz, Fuji, provavelmente. possivelmente. É tudo cotidiano. Uhum. Cotidiano, Ó, camponeses. é o Grow paisagem. voando ali no cantinho? Parece. Tem os Grows voando? E muito degradê. Ele começou a gostar muito de trabalhar com degradê, com essa técnica. Podemos passar. Devia Isso aí ser é um uma casa de trabalhão. chás. Ah, que Uma legal. casa de E chás. neve. Neve, ou seja, no inverno. Estações do ano. Ele reproduzia muitas estações do ano nessas 36 vistas. Então, uma casa de chá no inverno, vendo o Monte Fuji. Olha que bonitinho. Passa calma, passa tranquilidade. Pode ir passando. E são tão detalhadas quanto a onda, né? A gente só conhece a onda, mas o nível de detalhes nesses é incrível também, né? Sim, um moinho de água. E olha Moinho. a água no moinho, que legal. Que interessante, né? O jeito dele representar a água se movimentando, né? Tem, ô, Fábio, tem como dar um zoomzinho na água, não? Eu quero ver a... Olha, que É legal. o mesmo esquema das ondas, até parece, né? Que ele fez anteriormente. Olha ali embaixo, o tipo de ondulação, o jeito que ele representou é parecido com as ondas. E a espuminha ali, ó, onde cai a água do moinho, Que que também legal. das bolinhas, é bem legal. Então, ele foi um cara que, olha que interessante, só depois dos 70 anos que ele dizia que ele se encontrou artisticamente. Que aí sim, as obras dele eram obras que ele valorizava. Uhum. Ele era um cara que ele falava assim, ó, antes dos 70 é tudo lixo. Esquece minhas obras antes dos 70. Depois Muda dos de 70 nome. é que eu achei minhas obras, que ele se reconheceu como um bom artista. Né? Então, essa geração ansiosa aí que está assistindo, que acha que passou dos 20, minha vida acabou, eu já estou chegando nos 30, o que eu faço da minha vida? Esse cara, depois dos 70, que ele, agora que eu estou gostando daquilo que eu faço, agora que eu estou apreciando aquilo que eu faço, e ele queria chegar até os 110. Ele dizia isso. Porra, não vejo a hora de chegar aos 110, porque se aos 70 minha obra tá assim, pô, com Imagina 110, com 110. cara cheio de vida, um artista sensacional que queria ver o máximo que pudesse para conseguir ganhar conhecimentos artísticos o máximo que ele pudesse. Não, e é legal ver assim, profundidade, não só na paisagem, mas ali no próprio moinho, né? Uhum. Como tem uns detalhezinhos de como essas vigas estão sendo passadas que dá essa sensação de profundidade que é linda. É muito legal Pois mesmo. bem, Dá uma tridimensionalidade ao negócio que ele é muito morre interessante, ilusionando- né? tem essa também de cavalinhos, Olha que bonito. o Monte Fuji do E a cabeça lá, que ele não sabia desenhar rosto. Ele Aí ele gostava só de desenhava o chapéu assim. ele ó. gostava de esconder o rosto verdade. da galera. Aí ele só verdade. desenhava o chapéu de Não, eu ladinho, acho assim. que ele cansou, porque É. aqueles primeiros Era a gente só- viu um monte de rostos. Verdade. Não, Aí eu acho que ele falou, Eu não acho que ele cansou. Acho que deve ter dado merda. Quando eu era moleque, eu fazia caricatura dos professores. A maioria levava numa boa. Mas sempre tinha aquele que não gostava, que ficava ofendido. Sempre tem aquela verdade. pessoa que não gosta de receber caricatura. Sempre aquela pessoa que se acha muito horrível. E aí, tipo, óbvio, na caricatura você não vai ficar mais bonito do que você é, né? Vai ficar pior. Então, tipo, eu acho que ele deve ter recebido uns meia dúzia de xingo, umas 3 ameaças. E ele falou, quer saber? Não, Não desenho desenho a mais cara ninguém. de mais ninguém. Agora eu tô velhinho, não consigo mais bater em ninguém. Eu ou não... ele queria focar mais em outros detalhes, Também. em outras coisas ali que não era rosto. E um mas fato interessante. Também. Pode terminar. pode Achei que ir. você... Um fato interessante. Quando ele morre, por volta de 1850, 10 anos depois, 1860, o Japão se abre para o mundo. E o mundo passa a conhecer a cultura japonesa, o desenho japonês, e fica encantado. Principalmente as artes. A estilogravura, que era uma coisa bem diferente de qualquer outra parte do mundo, do que estava ocorrendo na Europa, na Ásia, entre outros lugares. Então se popularizou muito. E as obras dele, a França tomou conhecimento,
aí no final do século XIX, tomou conhecimento das obras dele, fizeram uma exposição na França com as obras dele e dizem que o rompimento da... Rompimento é o último nome dele? Não, Desculpa. é o rompimento artístico que ocorreu na Europa, que surgiu o impressionismo, que era rompendo aquela tradição de que arte boa era arte que retratava a realidade, no sentido de, né, que reproduzia uma fotografia. Então ocorreu esse rompimento. Não, isso não é boa arte. Boa arte é aquilo que você faz com o seu coração, com sua emoção e dane-se o que for. Né? E surgiu o movimento impressionista. Muitos beberam da arte do Hokusai. Legal. Você vai ter influência dele chegando na Europa Na pra mudar Europa, a e arte caramba, europeia. esse E cara, alterando a arte ele europeia. faz uma coisa mais simplificada, com cores fortes, que não se interessa em reproduzir a realidade. Olha e que mesmo legal assim isso aqui. emocionante, mesmo assim passando uma emoção, legal. passando um E conceito. que é Porra, uma que coisa legal. legal. E com as limitações da própria técnica, né? Então dizem que muitas Monet, vezes- Van Gogh, ai meu Deus, aquele francês do Matisse. Toulouse, Hum. toda essa galera fala que se inspirou muito em Hokusai para se inspirar em suas obras. Boa. Olha que Excelente. legal, né? E faz sentido, Ele né? influenciou o impressionismo francês. Muito legal. Muito legal mesmo. Pois bem, e aí eu queria finalizar com uma frase do Hokusai. Cadê? Eu vou ter que ler, que é um textinho grande. Sabe qual que é a frase dele? É. Onda, onda, olha a onda. Aí a gente termina assim. Olha que legal esse texto dele. Isso ele já fez na velhice. Tudo que eu produzi antes dos 70 anos não vale a pena levar em conta. Aos 73 anos, aprendi um pouco sobre a real estrutura da natureza. Um pouco. Dos animais, modesto, das plantas, das árvores, dos pássaros, dos peixes e dos insetos. Consequentemente, quando eu tiver 80 anos, terei feito ainda mais progressos. Aos 90, penetrarei no mistério das coisas. Aos 100, certamente, terei alcançado um estágio maravilhoso. E quando eu tiver 110 anos, tudo que eu fizer, seja um ponto ou uma linha, estará vivo. Peço aos que vivem tanto quanto eu, que vejam se não cumpro a minha palavra. Escrito isso aos 75 anos, por mim. Outrora, Hokusai. Hoje, Galkyo, a mudança de nome. O velho louco por desenhos. Ah, que foda. Que fofo. Que fofinho. O velho louco Fofo. por Ele desenhos. escrevendo aos Muito legal. 75 anos o prazer de viver e de sempre estar aprendendo. E É. louco pra chegar, porra... Não aos vejo a 100 hora. de chegar aos 110, que aí tudo que eu fizer já vou estar num nível, num nirvana artístico sensacional. Olha, então, Tudo que eu fizer estará esse- vivo. É muito Isso aí bonito, também né? é bonito, né? Olha o azul profundo só no fim do riozinho ali do canal, ó. E Não, mas, aqui, é. toda Então, a para parte, né? você que está aí chegando aos 30, sofrendo de ansiedade, tá aí um relato de uma pessoa de 70 anos, cheia de vida e cheia de vontade ainda de construir coisas novas e se renovar ao ponto de ter um novo nome, de se renascer aos 70 anos e nascer de novo aos 70 anos e louco para chegar aos 110. Olha que exemplo de vida que nós temos aí de uma pessoa que não era muito ansiosa, talvez ansiosa por viver. Muito bom. E o Ruas, te inspira de algum jeito? Ah, me inspira. Você que é Eu me que é identifico desenhista? muito com ele. Porque eu tenho uma paixão de viver e uma paixão por desenhar. Eu quero ficar o maior tempo possível vivo para poder desenhar o quanto eu puder. Você ainda Você não está- desenhou o seu melhor. Você, Eu não desenho você meu está melhor. melhorando com Ah, o tempo nos seus desenhos? É fazer um castelo, um tijolo por dia. Aos 100 anos você vai estar tirando foto com o lápis. Se eu Vai não tá- tiver nada que limite minhas condições artísticas, eu estarei feliz E desenhando aos você 100. tem um exemplo em casa. Um exemplo O em seu casa? avô. O seu avô é um exemplo em casa. Que a genética me ajude. Meu avô está com 96 anos. Mentalmente Meu avô, por ativo. parte de pai, faleceu com 94, falando, a gente vive demais. Ele tá puto já. Porra, já Ele- deu. E eu tenho outro vô parte de mãe com 96 Aham. e que Viajou agora. pulsa a vida nele. Viajou agora. Viajou. Foi pra Europa agora. Foi pra Portugal com a gente, Então, com ó, 96 anos. Esse ano, 2024, foi pra Portugal. Cheio de vida. Cheio de vida. Né, vovô, tentarei seguir os seus passos. Já estou mais rabugento que você aos 40, né? Mas tentarei ter a sua motivação existencial até os 100. Boa, excelente, Bora lá. Carlos Doce. Muito bom. Onde nós podemos ver uma reprodução da época do Japão feudal da grande onda de Kanagawa.
Nós Não podemos temos- ver ela, porque muitas se perderam, né, Aham. nesse tempo, e principalmente os moldes de madeira não sobreviveram, mas nós temos uma original daquela época que está no Museu Britânico de Londres. Ah, Carlos Ruas, no British! O Exatamente. British. O British Museum! E eu terei a honra de, neste ano, estarei lá prestigiando esta obra. Estarei diante desta obra, tirarei uma foto. E não só isso, meus amigos, vocês estarão lá ao meu lado. Estaremos lá! E não só isso, você que está assistindo poderá ter esse privilégio de Você! ver a obra do Hokusai, a Você. grande onda, também junto com a gente. Você! E a gente vai estar lá fazendo uma coisa. Já que a gente vai fazer a xícara que pisca, já que a gente vai tirar Fazer foto a lá com o xícara Darwin, a gente vai fazer, traz a xícara que pisca, do lado da A xícara. gente ia ver. É, a Não. última coisa que Isso, faremos a gente é vai essa, fazer- né? Pra não ser Mas a gente não vai expulsos. cantar da xícara que pisca lá do lado, não é um compromisso. Sim, é um A gente compromisso. vai cantar Vamos. olha a onda do lado da onda. Não, a gente tem que Vamos escolher, porque já O que, seremos, Fábio- já que seremos expulsos, a gente tem que escolher qual. Metade vai fazer da onda, metade faz a xícara Vamos que pisa. cantar Isso. Olha a onda na grande onda de Hokusai. Exato, no Museu fazendo a Britânico. coreografia. Sendo expulsos pelo segurança. Exatamente, é isso. Não, Então, a gente faz sussurrandinho, assim, ó. onda, olha a onda. Não. Onda, Tem que ser assim, ó. É, Tem que ser onda, baixinho. onda, olha a onda. Pode ser. Cara, que demais. E é um dos originais, então. É um dos originais. E vai ser uma viagem científica e histórica que nós estamos Cultural. organizando. Cultural. Nós estamos organizando para a Inglaterra, passando por vários pontos turísticos super famosos, historicamente falando e cientificamente falando. É uma oportunidade única, não Perfeito. só para a gente, como para vocês também que estiverem com a gente nessa empreitada. Excelente. A US Travel é a nossa parceira nessa viagem. A agência de viagem que está organizando vai estar tudo de mão beijada já. Você fique tranquilo, eles vão organizar essa viagem. Uhum. Já a passagem do museu, não precisa se preocupar, tem que comprar antecipadamente, eles vão já garantir isso pra gente. Entra no site, vê as informações, já tá aqui o link Perfeito. na descrição para ver os detalhes, para você estar com a gente, não demora, são grupos limitados, até para não ser uma sala de aula, Uhum. né, ao ponto de você não consegue dar aula ali, então é um grupo seleto, então Perfeito. não demora. Então Excelente. pensa no lado bom. Você fecha o pacote e caberá você apenas desfrutar. Exatamente. Tudo planejadinho, Só tudo vai arrumadinho. gastar TP nas pernas, só que tem que andar um pouquinho lá dentro do museu, Exato. mas tirando isso, Bom é demais. só aproveitar. Estou ansioso e cheio de vida para conhecer uma obra do Hokusai. É Eu isso, espero. pessoal. Esperamos que vocês tenham gostado desta curiosidade do mundo artístico do Japão. Feudal. Do Feudal, Japão feudal. do período Edo. Perfeito. Eu gostei. Eu também. Achei muito bom. Certo? Parabéns, Beijo, Carlos. Carlos. Parabéns. Obrigado. parabéns. Excelente Obrigado. vídeo. Sensacional, como sempre. Aqui tem aprendizados. Aqui é os 3 elementos. Ah, gente, Até beijo. o próximo. Essa foi só dose de dopamina semanal. Falou. Até o Beijo próximo. do gordo. Uou. Tchau. Pois bem. Tá. Hokusai. Tá. E é isso, pessoal. Acabou o vídeo. De que é? Corta as partes que eu me perco. Você sabe que toda vez que você pede isso, como eu faço a minutagem e o Fábio edita, a gente bota- deixa em preto e branco só pra você Ai, falar. meu Deus Corta do as céu. partes que eu me perco. Tá bom, ok. Não tem escapatória, né? E é isso, gente. Esse foi o vídeo Não, de não hoje. é isso. Oi. Onde a gente vê isso? É um vídeo de viagem. Ah, onde a gente vê isso? É isso que eu tava esperando. É isso que eu tava Não é esperando. Eu falei, isso. e aí? Eu fiquei, pois é, eu fiquei tão empolgado Eu aqui. tava esperando que eu falei, tá, como assim acabou? Ruas. Eu não queria te falar nada não, mas era um vídeo sobre Inglaterra. Onde nós Não, podemos... calma. Agora começa. Ok. A gente esquece da propaganda de vez em quando? Esquece! Mas a parte, a parte artística, você não esqueceu nada. Foi muito bom. Muito obrigado, muito obrigado.